Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo, boa noite sempre. Hoje nós estamos mais uma vez reunidos aqui no Vida Inteligente para falar de um assunto especial, fechando a nossa meta, a nossa programação. Nós havíamos nos proposto a falar sobre 4 temas importantes. Começamos a falar sobre o medo, fez muito sucesso no YouTube, é um dos nossos programas mais acessados. Logo em seguida fizemos 2 programas para falar sobre o desejo, que vinha a ser o desejo, uma outra visão sobre os desejos. No 3º programa nós falamos sobre felicidade, o que vinha a ser, o que é isso. Acho que dissertamos muito bem, também está em disponibilidade no YouTube. E hoje fechamos esta série com um tema que faz muita gente tremer, faz muita gente não dormir, faz muita gente pensar e preocupa as pessoas, que é a morte. Hoje nós esperamos esclarecer aspectos por outro ângulo de visão sobre esse tema, que as pessoas, uma das únicas certezas, vamos dizer. Eu, Eustáquio, diz que nós temos 2 certezas na vida. Eustáquio tem 2 certezas na vida. Que hoje não é 16 de junho de 2011, porque nós não sabemos que dia que é hoje. Isso aí convencionou-se esse calendário uma vez, umas pessoas se reuniram, mudaram, determinaram isso aqui, e nós estamos vivendo nesta farsa que é o nosso calendário. Então hoje eu tenho certeza que não é 16 de junho de 2011, também não sei que dia é hoje. E a outra é a certeza de que nós vamos perder esse corpo físico e nos transformarmos sei lá no quê, cada um naquilo que acredita, ou voltarmos para a fonte, voltarmos para a nossa mônada. Outros acham que és pó, pó tornarás, e assim se vai. Hoje nós esperamos esclarecer isso tudo. Olha a ousadia, né? Eu não, o meu convidado. Eu quero mandar um grande abraço hoje para o nosso pessoal especial lá de Araruama, a Isis, a Silvia, o Aldair. A Marlene está aqui hoje no nosso estúdio representando todos eles, né? Nós temos mais gente aqui. Nós temos também hoje a presença desse artista, o Sérgio, que nos precedeu aqui no programa, que mostrou esses mosaicos lindos. Parabéns, viu? Nós apreciamos muito. E nós apreciamos a arte, nós apreciamos a vida. E é hoje isso que nós vamos fomentar. E todas aquelas pessoas que estão conosco ligadas nesse momento, tanto por sintonia, tanto por pensamento, e aquelas pessoas que não estão, também logo em seguida, por volta de 11 horas da noite, você já vai ter o link, você já vai ter isso no YouTube. Você não assiste aqui, você assiste logo em seguida no YouTube, pode passar para os seus amigos, pode passar para as outras pessoas. E nós estamos preparando também uma bela uma surpresa que ela fomentou hoje, apareceu assim para nós, mas isso fica para uma outra oportunidade. Então, boa noite, Jorge. Boa noite, Guilherme. Como é que você está? Estou ótimo. Antes disso eu quero mandar um cordial abraço, mas esse é abraço apertado mesmo de irmãozão, que ele vai sentir aí em casa, o meu irmão Alvin, que não pôde estar aqui fisicamente, mas está fisicamente presente de outra forma aqui. Um grande abraço, espero que a Ioana se recupere da sua gripe e fique aí zelando pela gente, tá? Como é que você está, Jorge? Tô Você está bem? Por que você ri quando eu acabo de falar aqui? Não, é que tem um... O primeiro que você fala, assim, aquilo que você conversa, só a tua introdução já dá pra gente continuar conversando assim uns 3 dias sem parar, né? Mas é que é uma coisa muito interessante que assim... Olha o Rui Bittencourt chegando aí também, olha só. Boa noite. Fique à vontade, sente. Então, que daí quando você começa a falar, essa coisa que é colocada em movimento, sim, que daí então assim, iniciasse um torvelinho, como se fosse um redemoinho, assim, um furacão, né? Que daí ela passa a envolver quem está aqui, porque eu estou vendo, tentando descrever o que eu estou vendo. Isso aí, vai saber quem está aqui e aí quem está em casa. E é como se fosse assim, quando você ligasse um botão, uma estação de rádio, né? E essa sintonia que daí você liga quando você começa a conversar, daí ela me soa assim, dá um calor nessa região no peito. Não, eu sei. A gente pensa que é da temperatura, mas daí não é só você, e aí dá como se fosse assim, cócega. Então é um negócio assim agradável,
Nessa região aqui, né? Mas e daí isso é um processo que ele acontece para você, comigo, e todas as pessoas que estão nos vendo agora, que vão ver depois, que vão ouvir depois. E uma coisa que a gente nunca falou aqui, então daí agora acho que tem uma hora boa para a gente comentar, o que é que dispara esse processo de identidade. Porque quando você está falando, né, o grego que está falando é o grego que é meu irmão, que é o irmão do Marino, né, que é o irmão do Vitor, que é o irmão de todo mundo que está aqui, que não está aqui, né, e esse processo, ele tem um nome que a gente pode chamar que é Atman Victus. Atman Victus? Esse você nunca tinha falado, Victus. Não, eu sei. Atman Victus. E ele é gerado, sabe onde? No timo. Então, essa energia, essa coisa que alimenta a vida, que é a sede do amor fraternal, que é onde se expande a mãe divina, a mãe universal, que assim é o ponto onde se assenta o Jivatma, que assim, a alma universal em cada um de nós, que é no timo, né? Que a gente diz que a gente ama com o coração, mas né, ama com o timo, né? Então, isso que é gerado no timo, né? Então a gente pode designar como Atman Victus. E aí apertar o botão, quer dizer, colocar em atividade e começar a exteriorizar, externar, né? Espargir Atman Victus, assim, parece que gera uma onda que onde ela vai se propagando, ela vai acendendo a mesma coisa em cada um, daí vira uma massa só. Daí isso, e ver isso, né? É uma coisa super divertida, por isso que daí você está conversando e eu estou me divertindo, porque eu vejo como é que o processo está acontecendo. Você vê dessa forma, eu sinto de outra, o pessoal que está em casa, e depois as diversas formas de manifestação disso, é maravilhoso. É que nós temos a mania de tentar, né? A mania não, porque é a necessidade. É a necessidade de tentar explicar o sentido. E explicar o sentido é meio difícil, né? Porque só se sente, não adianta você falar sobre amor. Amor não se fala, se expressa. É que você consegue descrever o gosto de um sorvete, né? Isto. Agora, quando você vai daí tentar traduzir um sentimento fraterno, daí já é uma tradução humana, né, de um processo abstrato, e esse processo, na verdade, é um ser vivo, né, e a gente chama de abstrato porque a gente está analisando a partir da mente concreta. Daí a gente dá um nome, né, porque quando você dá um nome para um sentimento, para alguma coisa, você deu um envoltório, você deu um corpo para esse ser, da mesma forma como é o corpo físico que a gente usa. Então, o dar um nome para alguma coisa é lícito, é de lei, né? E esse nome vai ser a designação, só que na maior parte das vezes nós usamos para nomear, para analisar os novos valores, os valores do passado, ou a referência que a gente tem, a referência acadêmica de mente concreta, né? Então a gente às vezes não diz exatamente aquilo que é o que a gente está sentindo, pela falta da palavra adequada. Da palavra adequada, mas isso já está se tornando, como nós já falamos no programa anterior. Já mudou um monte, Já mudamos um monte, tem muito mais gente hoje que compreende essa linguagem que o Jorge tanto fala, aqueles termos sânscritos, tudo, hoje as pessoas já se identificam, não reclamam mais para mim assim, poxa, ele fala muita coisa bonita, mas tem muita coisa que eu não entendo. Hoje eu já não ouço mais isso, já não recebo mais isso. Talvez porque não fale mais nada bonito. Não é isso, não fala aquela coisa, né? Esse negócio é muito divertido. E agora, você que está em casa, e você sabe que eu estou falando aqui, eu sou quem mais ganha aqui, sou eu, todas as quintas-feiras. Nós dois. Hã? Eu também. Então, ótimo, tá. Então, você que está nos assistindo, você, desde que começou, seja hoje a primeira vez, ou 15 dias, 20 dias atrás, você não é mais o mesmo. E você, quer queira ou quer não, olha a minha ousadia. Hoje eu estou ousado, estou metido hoje. Você jamais será o mesmo e você está melhor. Tenha certeza. Você pode achar que não, mas você está se melhorando. O que acontece aqui nas quintas-feiras é um processo irreversível e é um processo que no futuro, quando você tiver consciência plena, você não vai agradecer a mim e o Jorge, você vai agradecer a você pelo tempo que você está dedicando assistindo esses mosaicos do novo ciclo. É uma ousadia. É ou não é? Mas a ousadia é uma expressão de entusiasmo, né? E o entusiasmo é a presença de Deus no homem. Então a gente não tá ferindo a lei em falar isso. Você falou num tema aqui, eu tenho que interromper.
Deus. Nossa, eu tenho discutido muito nas mesas ali, na mesa no meu escritório, que você conhece, né? Nós temos falado muito de Deus, né? A forma que as pessoas denominam Deus. Um dia eu acho que cabe um programa sobre isso, né, ou não? Pode ser. Nós chamamos de lei, outros chamam de Deus, outros chamam de não sei o quê. Então eu acho que é importante um dia nós abordarmos isso, para a gente definir, porque tem pessoas que são ateias. Tem um na nossa mesa que se diz ateu. Ele não acredita em Deus, mas ele acredita em todas as outras coisas que nós conversamos. Então é interessante isso. Ele só não dá nome. Exatamente. Então, eu acho que é muito importante uma hora nós esclarecermos sobre isso. Até porque a questão da divindade, até na própria Bíblia, quando fala Elohim é plural, não é um, são vários. Sim. Né? E aí o que é citado na história humana já é a manifestação plural, que são os 7 princípios que iniciam a coisa como toda. Agora, a divindade, que nome se queira dar, independente se é Deus, se é Alá, se é Brahma, não interessa o que seja, se é Buda, se é Jesus, não interessa o que não queira dar, é uma só. Né? Isso não muda. Mas isso é interessante um dia nós esclarecermos a respeito, que as pessoas se disputam, se matam hoje, brigam entre si, para disputar para si, né? E você veja que você falou de início da questão do calendário, inclusive a contagem dos anos solares da humanidade, ela é feita em função da última vinda daqueles que eles acham que é o representante da divindade. Exato. Aí cada povo tem um calendário, eles acham que o meu Deus é melhor que o teu. Por isso que eu disse das duas certezas. E é o ápice, né? É o ápice da avidia, da ignorância humana, brigarem por causa de religião, né? Achar que o meu é melhor que o teu, que o meu isso, o meu aquilo. Então, se o meu Deus é melhor que o teu, tanto o meu quanto o teu estão errados, são de mentira. Com certeza. Mas isso, na verdade, é só um artifício, porque assim, teve um período em que aí a divindade, né, ela coexistia com a humanidade, que aí em seguida então inicia um processo de queda ou de atalhos, né, para a evolução humana. Aí então passa por um processo em que as nações são dirigidas pelos sacerdotes, né, depois são dirigidas pelos guerreiros, depois são dirigidas pelos comerciantes, e assim a coisa vai. Então hoje a gente está numa etapa da história humana em que o comércio dirige, né, os destinos do mundo, né? E aí essa bagunça que a gente vê hoje, né? E da mesma forma, quando foram os sacerdotes que dirigiam as nações, já não eram mais aqueles sacerdotes que tinham a ver com a religião verdadeira, de religar o homem à divindade. Né? Não, já eram estruturas de poder, né, que falavam em nome da divindade, falsamente, e que se colocavam como interface entre o humano e o divino. E a humanidade acredita que isso é possível, de alguém servir como ponte para que eu me dirija à divindade. Isso não existe. Então se criaram transnacionais que subsistem até hoje, e são estruturas de poder. Essa confusão toda que a gente vê. Então a religião hoje, ela é usada como argumento, como artifício, né, para se impor, para dominar, para guerrear, para matar, para vender armas, essas coisas. E ela domina exatamente também sob o jugo do tema que nós somos hoje, o principal. Sem dúvida, sem dúvida. A dúvida sobre a morte, né? Cuidado que se você... E aí tem a ver, por isso que nós falamos antes sobre medo, felicidade e desejo. Isso. Porque os 3 estão intimamente ligados com o objeto da nossa conversa hoje, que é a morte. Então tá aí. Muito bem. Gostaram da introdução? Tá. Agora vamos lá. Então tem um escrito assim, não está num livro, acho que está à venda, nem nos escritos da sociedade, mas é assim, na palidez dos tempos, o homem esqueceu-se que vive na terra. Não se apercebem que sua estirpe é divina. Esta é a razão da sua cegueira e da sua morte. Opa! Tá? Isso é um códice de um livro que dizem que é reservado, que dizem que não fica na superfície, que dizem uma porção de coisa, mas uma parte que estava num porta-mala um dia? Não. Esse é um códice Então, desses reservados que dizem que fica nas bibliotecas de alguns lugares, essas coisas assim. Tá. Então, o não perceber
né, a nossa estirpe, o não ter a visão adequada do processo, ou não se dar conta do que acontece, é a razão da morte física, né? E a nossa intenção aqui, vamos ver se a gente consegue chegar nisso. Então, primeiro a gente tem que conversar sobre o que é a vida. Porque se você não entende a vida, como é que você quer entender a morte? Com certeza. O não ter medo, a gente deu a semente há uns dias atrás para que as pessoas deixem de ter medo. Então, se nós conseguimos explicar o que é a vida, explicar o que é o medo da morte, né? Explicar como é a questão da morte, o porquê que a morte acontece. Depois a gente explicar, depois que acontece o fenômeno da morte, o que acontece com a criatura, né? E depois explicar como é que se vence a morte, que esse que é o objetivo. Aí, então, se a gente pegar esses assuntos, mais os 3 assuntos que antecederam esse dia de hoje, daí a gente consegue resolver essa questão de ter a visão adequada, lembrar da nossa estirpe e ultrapassar ou levantar o véu do que a gente chama de morte, dentro que aquilo que fala Rosso de Luna, Mário Rosso de Luna, que a morte é a maior de todas as mentiras. Né? E também lembrando que daí, nosso objetivo aqui é o vitam impendere vero, é dedicar a vida à verdade. Então nós vamos tentar, uma religião vamos tentar compartilhar o Satyanarthi para o Dharma. Não há religião superior à verdade. Isso aí. É o lema do Maharaja, ou do Maharaja, ou do grande rei de Benares. Né? Bom, então primeiro vamos explicar, vamos conversar aqui, a gente não explica nada, aqui a gente troca a ideia. Então, vamos conversar sobre o que é a vida, para depois a gente tentar entender o que é a cessação da vida, né? E a complexidade que é a existência. Então, nós viemos numa sequência, né, de existências, né? Uma sequência de processos que a gente não pode nem dizer Quando que... você fala nós viemos, é a humanidade. A humanidade. A humanidade, tá? Nada de individualidade aqui. Não. Tá. Numa sequência de processos que tem a ver, inclusive, com o que você falou de início, por isso que eu achei também muito interessante, que é a questão dos calendários. Então, hoje é 11... Que dia que é hoje? 16 de junho. 16 de junho de 2011. Tá. E se diz que daí a humanidade começou a 2000, algumas religiões dizem que foi 5000, alguns dizem que daí cada povo o monumento mais antigo diz que teve há 20 mil, 30 mil, então acharam um dinossauro, não sei o que, uma cerâmica com carbono, de 10 mil, então, isso tudo é conversa fiada, né? Tudo Mas é o que a ciência cartesiana aceita, né? É o que nos é imposto. Nos é imposto, sem dúvida. Né? Nos é imposto para que daí a coisa ela seja tecida, essa história humana seja tecida em uma ambiência, uma abrangência aceitável pela mente concreta. Né? Porque daí, e veja que é uma coisa muito interessante, porque exatamente o alimentar a mente concreta e o alimentar as emoções, os desejos, é que faz com que o véu que nos separa da verdade fique cada vez mais denso. Então é como se fosse criado um grande teatro, né, para que daí nós nos limitássemos. Então, assim, não, o Homo sapiens apareceu 50 mil anos. Conversa fiada, mentira. Né? O Ário, né, o Ário semita, na Meseta do Pamir, há 1 milhão de anos, antes da Atlântida por 10 anos, a Lemúria por 50. Então, e isso agora, nesse ciclo que a gente está vivendo. E nós já mostramos aqui, para quem está perguntando em casa, tá, muito bem, vocês já falaram isso, nós já falamos aqui no programa. Cadê esses esqueletos de gente superior a 50 mil anos? Pessoas não se esqueçam, isso aí o Jorge disse, eu achei perfeito o que ele disse também na ocasião, que nesses milhões de anos, quantos sedimentos foram colocados em cima da Terra? Então, se você cavar, se os nossos cientistas cavassem cada vez mais fundo, né? Para servir ao rei do mundo. Então vamos seguir o rei do mundo. Cada vez cavar mais fundo para servir ao rei do mundo. Então, com certeza, achariam ossadas, achariam mas indícios céticos, de uma civilização. A mensagem que eu tenho para os céticos é o seguinte: não se preocupem, né? Vocês que é gostam de ver, né? Vocês vão ver logo em seguida. Tudo está caminhando nos conformes. Exatamente, logo em seguida vocês vão ver. Então, para chegar nesse ponto, né, que a gente conceitou como vida, então, a gente tem o corpo físico aqui hoje, né, o Ário branco. Antes disso, daí eu tive, então, o Atlântico, que era o vermelho.
Antes disso, daí a gente teve o lemuriano, que era o negro cor de bronze, né? Cor de bronze gigante, de onde vem o conhecimento histórico dos titãs, que não são lendas. Antes disso, eu tive daí duas raças, né, não físicas, né, que é a Bórea e Hiperbórea, no planeta. Antes disso, eu tive ciclos em outros planetas do nosso sistema solar. O conjunto de todo esse processo, né, assim, que a gente pode daí usar um termo que é assim, se perde na noite dos tempos, né? Isso é que daí resulta no que hoje a gente conceitou como vida, como corpo físico. Então, o meu corpo físico tem o corpo físico, né? Eu tenho o corpo vital, eu tenho o corpo astral, que é a parte das emoções, eu tenho a mente concreta. Acima da mente concreta eu tenho 3 princípios, que seriam Atman, Buddha e Manas. Cada um disso dessas partes que nos compõem hoje, para que ela existisse fisicamente, teve que existir todo um sistema evolucional, como se fosse todo um conjunto de planetas existindo durante eras sem conta, para que daí ao final fosse gerado um nível de consciência, um plano pronto, para que depois de várias eras, né, isso se aglutinasse, né, se organizasse para gerar um conceito, né, de vida e uma hierarquia, que é a hierarquia Jiva que somos nós hoje. Então a gente pensa assim, quem nos deu o sentimento de individualidade foram os Asuras, né? Aí então os Asuras são completamente luminosos, não sei o que, tá ótimo, são mesmo, só que é o seguinte, qualquer cadeia evolucional, ela sempre tem várias graduações, e nessa graduação, o pessoal dessa cadeia evolucional, alguns cumprem o papel e outros ficam para se resolver na cadeia seguinte. Todas elas foi assim. Então hoje, né, nós temos como progenitores os Pitris Barishadis e os Agnisvatas, solares e lunares, né? Só que daí, ao mesmo tempo que eles são nossos progenitores, né, e nos deram faculdades, também deixaram seres da própria cadeia para se resolverem aqui. Então, hoje, na nossa existência, nós temos que resolver nós, isto e todos aqueles que nos antecedem. Os reinos elementais externos, então assim, os elementais do reino mineral, do vegetal e do animal, e esses nos encaram como divindades, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que resolver o que ficou, né, daí de Asuras, Agnisvatas e Barishadis, sob a orientação deles, mas por conta dessa mistura que foi feita com a capacidade de criar, né, uma hierarquia, criar uma raça, até então impossível de ser criada cosmicamente. Porque tinha que passar por vários ciclos. Perfeitamente. Isso é a vida. Né? Isso é a vida. Então, nós somos um ponto de chegada. Né? Para que isso aconteça, para que essa vida aconteça, então eu tenho que pegar tudo o que aconteceu até agora, daí eu tenho aí vem o conceito da divindade, que a gente está conversando agora, então, é definido que daí uma nova hierarquia vai evoluir, vai existir uma gênese que a gente chama de raça humana. Então, o que a gente chama de raça humana, na verdade, o conceito de raça mais apropriado seria dizer assim que é um aglomerado kármico, né? Então, a raça humana está junto por uma razão, o povo brasileiro está junto por uma razão, porque os similares eles se agrupam. Então, toda essa gênese, né, aí há um impulso para que a evolução continue. Então, se pega tudo que existe em cada um desses planos para ser resolvido, e um impulso, então, de vida é dado, e esse processo de aglutinação começa. Então, se cria a humanidade Jiva, que é o que nós somos. Esse processo daí de geração de um ser, de cada um de nós, vamos começar do processo de cima para baixo, né? Então, eu pego esse impulso, que daí seria a unidade Jiva, aí isso ele gera, o que a gente está conversando aqui, ele gera um torvelinho, então uma força aglutinante, que vai fazer com que a massa necessária em cada plano, ela se junte, se una para vir, né, e compor a existência. Então, os 3 primeiros princípios, Atman, Buddha e Manas, que é o que você poderia conceituar como a parte divina em cada um de nós, eles disparam um influxo de vida que vai aglutinar aquilo que vai ser a minha matéria mental, a minha mente concreta, aquilo que vai ser a minha matéria astral, o plano das emoções, aquilo que vai ser o vital que vai animar e vai ligar isso tudo, e por fim, a geração do corpo físico.
esse processo, essa ligação desse ternário superior com esse quaternário inferior, quer dizer, esses 3 mais os 4 que eu citei, ele é feito daí por um processo que a gente pode chamar como mudador da vida, que é o que se chama de o Sutratma. É um fio. Como é que é? Dá o nome de novo? Sutratma. Sutratma. É o fio de... É o fio de prata que chama? Fio de ouro que liga todos os planos. Mas é só uma simbologia. Simbologia, né? tá. Na verdade, Sutratma, vê se você acha. Há uma vinculação, né, entre os planos para criar essa unidade. E para que é essa unidade? Eu, você, cada um de nós, né? Marina, Marlene, Vitor, Luiz, Rui. E o Rui, né? E o Jorge, e o Grego, todos. Para que a gente está existindo? A gente está existindo para resolver o que a gente vê, que são os 3 reinos inferiores dos elementais, né? Que daí é o mineral, o vegetal e o animal, e resolver os reinos que nos compõem. Né? Então, a razão da minha existência é fazer com que parte do mundo, do plano das emoções, que daí está sob minha competência, tenha iluminação e tenha consciência. É fazer com que parte do mundo da mente concreta, né, de manos inferiormente concreta, que está sob minha competência, adquira consciência. Então, é transformar esse influxo, né, de vitalidade, essa vida e energia que se chama Jiva, que cria essa hierarquia, né, em uma porção consciente que daí assume o status de Jivatma. Quando assume o status de Jivatma, é uma individualidade consciente. E aí eu transformei vida e energia em vida consciência. Essa é a razão da vida. Essa é a razão da existência. Mais nada e tudo. Sim, ela é para resgatar tudo aquilo e para preparar um novo ciclo, vamos dizer. Esse processo todo é necessário, porque nós temos que... Nada pode ficar para trás, vamos dizer assim, né? Sem estar resolvido. E preparando isso para o ciclo novo que se aproxima. Que as pessoas gostam de estabelecer datas, né? E é difícil se falar em datas dentro do sempre, né? Mas quando a gente fala assim, ciclo e novo e se aproxima, é tudo uma análise da mente concreta, né? Mente concreta, sem os dúvida. ciclos, eles se entrelaçam, são períodos evolucionários que se entrelaçam porque a natureza, a evolução não dá saltos. Mas né? se você for ver pela mente abstrata, se você olhar para trás na mente abstrata, você percebe saltos inexplicáveis. A mente concreta. Sim. Dentro da evolução, você fala, puxa, nos últimos 200 anos... Mas sempre porque teve um influxo, aí daí a própria divindade agindo na humanidade, de 1900 para frente. Isso, então você percebe essas, quer dizer, elas são perceptíveis, né? São os na mente concreta, que se faz saques diz. contra o futuro, exatamente. Então, essa é a razão, né, da existência. E lógico, no perpassar dessas várias existências, onde cada célula vai adquirir, né, consciência, então eu vou preparando esse plano sempre para a humanidade que vem a Sem seguir. dúvida. Né? Então, a gente, para a humanidade da seguinte... qual nós vamos fazer parte. Nós somos parte. Mas nós vamos fazer parte da mesma maneira que assim, então hoje a gente fala dos Agnisvatas, Barishadas, Jivas e dos outros, né, como se fossem seres superiores. Na humanidade seguinte, então vai se falar assim, pô, os Jivas, né, os Jivatmas, né, são nossos espíritos. Então vai ter alguém, daqui a algum tempo vai estar conversando na TV com todo mundo, né, claro. Supondo que existisse, né, que daí o plano já não é mais físico, né, onde daí o Jivatma vai assumir a posição de Pitri e o processo como um todo. Uma coisa que é muito interessante, Grego, assim, é que ao mesmo tempo em que nós, enquanto humanidade, enquanto Jivas, estamos evoluindo, dentro desse conceito que a gente chama de vida, ao mesmo tempo ainda estão evoluindo os Agnisvatas, os Barishadas, os Asuras, e estão evoluindo, né, o mineral, o animal. Isso, e o todos vegetal. os reinos estão... Todos ao mesmo tempo, né, e uma coisa muito interessante é que assim, a gente já vai chegar na questão daí da morte, que o sentimento de individualidade que nos foi dado, que é a âncora, que é assim, o eu sou, que é o que separa, que veio lá da polarização do prana, que aconteceu em meados da raça lemuriana, onde se criou os sexos separados, né, e se deu para cada ser o sentimento de eu sou diferente de você, então a gente não pensa, não somos a mesma coisa, né? Porque antes todos tinham o mesmo pensamento, a mesma visão, a mesma linguagem, se pensava em grupo, né? Porque a gente tinha a consciência focada no sistema neurovegetativo, não no cérebro espinhal, né? Só fazer um parênteses assim, que é muito interessante.
Mas isso era da lei, vamos dizer, era no normal isso? Ter um pensamento coletivo, uma mente uníssona nessas coisas? Sim, porque o ser humano daí, nesse ciclo, ele tinha acabado de adquirir corpo físico. Ah, tá. Né? E aí, então. E aí entra em ação, né? Aí entra em ação a Agnisvata, Barishada, Sur, cada um dá o que teve de resultado na sua cadeia evolucional para que a gente fosse formado. Mas agora de hoje a gente pensar diferente não seria uma parte importante também do processo? Claro que nós pensando diferente, nós vamos estar resgatando aquilo que nós temos. Ah, então tá. Lógico, não tem nada de errado, então. Não, isso é o certo. Isso é o certo, tá. Então, naquele período não se tinha, porque a consciência estava focada no neurovegetativo, no sistema neurovegetativo. E aí se via, né, era a visão do astral, não a visão do mundo físico, apesar de já existir fisicamente. Então, só daí fazendo parênteses, assim, hoje quando a águia ela está voando e ela enxerga, não sei, 300 km de altura, ela enxerga um ratinho lá e ela vem e ataca certeiramente, não é porque o olho dela é tão especializado que consegue ver a quilômetros, o olho não vê a quilômetros, não tem como. Né? É que os animais, né, eles ainda, né, operam com o sistema neurovegetativo, né, e a visão deles é a visão do astral. Então, quando a águia está vendo lá embaixo, ela vê a qualquer distância aquilo, porque no astral, qualquer outro plano que não seja o físico, eu não tenho limitante no exercício. Olha só. Então, ela está vendo, o astral, né, ela está vendo o que seria o corpo astral do bichinho. E como é que ela sabe que é presa? Porque ela identifica a forma. Então, daí ela vem, né, e aí, da mesma forma como as baleias saem de um lugar e vão para o outro, né, que a tartaruga volta sempre para o mesmo lugar. A tartaruga tem GPS, tem bússola embutida? Não, é porque... Mas ela volta mesmo. Lógico, todos eles. Porque eles estão com a consciência focada num ponto em que o ser humano estava focado, mas isso há dezenas e dezenas e dezenas de milhões de anos atrás. Né? Da mesma forma, assim, por que uma girafa tem medo de um leão se o leão é pequeno e a girafa é grande? É porque a girafa vê, né, a parte astral do leão, e a parte astral do leão é como se fosse um dragão. Olha só. Né? Aí esse que é o medo. Aí por isso, assim, por que daí São Francisco de Assis, que ele era um Esse é um iniciado, instinto, essa forma é um instinto só animal? Só o animal que tem isso aí ou não? Ou o homem tem isso aí e não está sabendo usar? Não, essas mesmas coisas que você está falando, essa visão astral? Tem, não tá, lógico, só que a gente não usa. Não usa, tá. Não, a gente não usa nada, né? Okay. E por assim, quando você atinge determinado nível de consciência, né, aí o animal que está te vendo sabe que ele está sendo visto, porque hoje quando você olha para o animal ele sabe que não está sendo visto, né? Aí quando você atinge determinado nível de consciência, mas daí já é diferente porque você tinha a visão daí desse sistema neurovegetativo, mas inconsciente. E agora você vai adquirir a visão consciente. Aí então ele te vê e reconhece em você o senhor dele. Aí você adquire a linguagem dos animais, a chamada linguagem dos pássaros, né? A chamada linguagem dos pássaros é a capacidade de comandar os elementais de todos os reinos da natureza. E é só isso, é só você conseguir ver, mais nada. Olha só. E aí você é visto daí, assim, aí o animal nenhum te ataca, né? Aí assim, você está olhando para o bichinho que você tem em casa, e daí você sabe que ele está te olhando, e você também está olhando. Daí você cria, né, no astral, ou, né, uma imagem de brincadeira, assim, para dar um susto nele, e fica parado, daí o bichinho te vê, ele ouriça o pelo inteiro e sai correndo, né? Então você começa a brincar com os que te cercam, sim, e que são dos reinos inferiores ao teu, para se divertir, para brincar, assim, não se divertir em termos de... É uma forma de treinamento também? Não nesse caso, não. Você está estabelecendo comunicação consciente com os outros reinos, né? Assim, então você tem um gato, né? Aí você vai e você cria astralmente uma imagem, né, que o gato dele leva um susto, né? Ele leva um susto, né? E aí ele se ouriça todo e sai correndo, né? Aí você vai e cria uma outra forma de fraternidade, que é reconhecida pelo bichinho, daí ele vem e se aproxima. Então ele te vê, o gato te vê como um gato, o cachorro te vê como um cachorro, o leão te vê como um leão, a girafa te vê como uma girafa, o peixe te vê como um peixe, o elemental do fogo te vê como elemental do fogo, o do ar te vê como elemental do ar, um duende te vê como um duende, e daí você passa a ter contato com todos os reinos da natureza. Aí você exerce o teu dever de comandar os elementos. Porque ao comandar os elementos, você está dando consciência aos elementos. Ao comandar os animais, você está dando consciência aos animais. Mas comandar daí, não do ponto de vista humano, você tem que comandar na mesma linguagem, só que daí consciente. Tá? Fechamos parênteses. Tem alguma literatura sobre isso, não?
Olha o Acho que sorriso. não. Não tem? Não, tudo Não. bem. Eu sempre pergunto porque Não, acho que não. alguém está perguntando lá também, do outro lado das câmeras. Não, né? acho Não que tem não. nada, nada. Tá, Não. tudo bem. Ou talvez tenha, não sei, mas acho que não. Mas Tá. isso aí Que você assim, lembra e não tem assim. Não, aqui não, não. Não tem. Tá. E não é que não tem porque é reservado, aqui não tem. Não, realmente ninguém escreveu nada a respeito sobre esse Não, prisma. mas isso são deduções lógicas que a gente está fazendo aqui, né? Não, são lógicas Porque são mesmo, coisas porque visíveis, tem né? nexo. Tudo tem nexo aí. Tem nexo, porque Nós já uma temos- das grandes razões da existência é você analisar todo o mundo visível e invisível com base na mente concreta, porque a mente concreta, assim, ela atingir o ápice da sua evolução, é o objetivo da nossa humanidade, porque quando, dentro daí do princípio do eu sou, que adquiri individualidade, que a gente estava falando agora, depois de fechar esse parênteses, que daí então, do arranca, daí eu tiro o meu foco do sistema neurovegetativo, passo para o centro cérebro espinhal, e eu consigo, e começo daí a analisar o mundo que me cerca, aí eu adquiro a consciência do físico, né? E aí eu venho a desenvolver o processo de conhecimento para que daí, quando isso é uma coisa muito interessante, que daí eu, enquanto vida e energia, quando eu chego na conclusão que eu não sou meus desejos, meus medos, minhas felicidades, É aí que eu queria chegar. e eu não sou meu corpo físico, nesse momento, e veja que é uma coisa maravilhosa, Tá. nesse momento em que daí eu sei que eu não sou meus desejos, não sou minhas felicidades, não sou meus medos, não sou meu corpo físico, não sou a minha alma, né? Nesse momento, por mágica divina, mágica aquibelina, só pelo fato de você chegar nessa conclusão, né, você passa de Jiva a Jivatma. Você é uma unidade de existência que passou de vida energia a vida consciência, porque é você tendo consciência de quem você é mesmo. Isso nunca aconteceu. Interessante. Bom, ele falou Aquibelina, é de Akbel. Procure Assim, Akbel. Akbel é o sexto planetário. Mas você, era E o uma que eu coisa ia muito perguntar. interessante, Eu ia perguntar. e uma coisa muito interessante. O desapego, tudo isso que você está falando, eu acho que fica mais fácil a partir. Eu estou experienciando isso, estou falando por experiência própria. A partir do momento que eu descubro que eu estou me desapegando de muitas coisas, eu descubro muitas coisas novas. E o máximo do conhecimento é quando você descobrir que daí nem é desapego, né? Não, tudo bem. É o caminho. É um caminho, por partes, né? Toda grande caminhada sempre começa pelo primeiro passo. Não é isso? Então é isso que eu digo. Dizem que é. Então, e eu percebo isso. E fica mais fácil, porque enquanto você não se desapega, você não consegue sequer entender o que você está falando. Mas sem dúvida, sem dúvida. Porque a partir do momento que você começa, aí sim, você dá espaço para o novo, digamos enquanto assim. você não sai desse circuito Exato, de desejos, de medos, essas coisas assim, você está vivendo em função de só alimentar essas coisas, e você ainda é só vida e energia. A verdade dos outros. Você ainda é só vida e energia. Você não está no processo de aquisição de conscientização. E você adquirir consciência não é para os outros, não é para ninguém. É para que você justifique tua própria existência. Sem dúvida. Né? Porque senão você vai passar pelo fenômeno da morte, isso aí de certeza absoluta. Então, só complementando, então, o somatório desses jivatmas, né, todos do gênero humano, né, todo o processo que acontece na humanidade, dessa aquisição de consciência, o conjunto, né, disso é que é o que você falou, você citou, o planetário. Então, a consciência do planetário é o somatório do conjunto de todos os seres humanos que adquiriram a consciência. Então, quem é o planetário? Somos nós. Né? Por isso o Atiniatiniatati, né? Ou Tatuansi, que é a mesma coisa. Como é que é? Tatuansi é o que se diz. Tatuansi? É o Atiniatiniatati, tá. Eu sou ele. Sim. Quer dizer, interessante. É porque nós todos, o somatório, nós todos, né? Eu sou ele, assim, eu tenho uma parte dele em mim, você tem uma parte, cada um de nós tem uma parte, cada um de vocês tem uma parte, e o somatório dessas partes é o todo. Então, onde está o todo? Onde está Deus? Onde está a divindade? Ela não está lá, porque lá é não manifestado. Ela está em nós. Por isso mesmo aí que diz nós somos ele. O uno no todo e o todo no uno. Né? É o Atiniatiniatati. É isso aí, bem claro, bem claro. Exatamente. Bom, então esse é o processo, isso que é a vida. Então assim, tudo o que aconteceu até hoje, em termos de existência cósmica, né, plasmado em uma hierarquia, né, que daí tem corpo físico. Isso que nós somos. E aí então começa a se desenrolar esse impulso de vida, né? E aí vem então faz a Atma Buddhimans, daí vem mente concreta,
né? É o astral, o vital e o físico. Como é que isso se desenrola? Então, não eu, Jorge, né? Você, ou eu e você, nós todos podemos ser um, então a gente pode ser eu, nós, não Sim. sei quem, né? Então eu tenho consciência da necessidade que eu tenho de evoluir, né? Então eu vou saber, né, aonde eu vou nascer, né? Então a gente está conversando agora sobre a vida, para entender a vida, para depois entender o porquê acontece a morte, o que acontece na morte, o que acontece depois da morte e como evitar a morte. E vai ter um dia, vai chegar uma situação, ou essa experiência física, ela vai durar quanto tempo? Porque você contou o início de tudo. O início de tudo não tinha antropomorfização. Isso aí nasceu em um outro nível e depois foi se dando forma a isso que nós chegamos hoje e provavelmente vamos mudar a parte física no futuro, dentro do sempre, vai ser diferente da de hoje, como já foi dos que nos antecederam. Até quando vai existir a forma física? Então, são 7 etapas, né? Só que assim, uma etapa, 2, 3, a quarta etapa a gente está agora, Exato. quinta, sexta e sétima. Isso. Então a quarta etapa, né, ela vai ter a consciência de ter passado no mais denso que é o físico, né, mas com o corpo físico do que nos antecedeu. Então a próxima humanidade... Mais sutil, digamos assim. Lógico. Né? Aí a gente vai para aqui a gente vai ter até a raça abimânica, que é a raça tabimânica, depois a gente vai chegar a um ponto e vai ter a humanidade alada e a flogística é divina. Então, sim, a minha pergunta é, não vai ter mais esse processo todo que nós iniciamos? Não. É que assim... Captou o que eu quero dizer? Perfeitamente. Nós somos parte de um todo que começou do jeito que você falou. Já falamos muito sobre cosmogênese, antropogênese e tudo. Então isso não se repete mais. Sim, mas não no nosso sistema. Não no nosso sistema, não, perfeito. Não, isso não. E mais uma pergunta. E não interessa aqui, não se preocupem com o horário aqui, essas coisas, que se precisar, e já aconteceu, vai ter mais um programa. Nós vamos porque nós não começamos a falar da morte. Vai ter mais um programa e N programa, quanto quiser, porque nós vivemos dentro do sempre. Entendeu? Então não se preocupem. O que eu pergunto é isso. Se nós fazemos parte de um todo, e todo nós não estamos falando de sistema, eu acho eu. Quando eu falo em todo, eu estou falando de todo mesmo. Sim, tá certo. Cosmos, universo, seja lá onde a mente concreta alcança. Então, se nós fazemos parte disso, nós somos uma parte, vamos dizer, desse todo que está seguindo, tem um trabalho, sendo que outros sistemas, outras coisas estão no seu processo também. É isso aqui como se fosse? Sim, por exemplo assim... Quem está aqui... Viu que eu falei de início, que daí a gente está aqui evoluindo como humanidade viva, e ainda estão evoluindo Agnisvatas, Barixás e Suras. Sim. Então significa o seguinte, cada um deles está passando por um processo como se fosse o nosso, só que numa densidade física diferente. No plano astral, no plano mente concreto, no plano mente abstrato ou o que seja. Então tudo isso acontece ao mesmo tempo, só que daí nesse momento aqui, né, nós somos a bola da vez, porque o processo de descida e o processo de subida. Quando você fala bola da vez, você já falou, você já repetiu isso aqui, a bola da vez é a bola da vez dentro de todo esse sistema, nós somos a bola da vez? Meu Deus do céu, isso aí ainda não consegui. Porque nós somos... Você não viu a frase que fala, que daí eu falei de início, esse negócio é muito grande para não sermos a bola da vez. Não, aí é que tá. É que daí a dificuldade dessa percepção é a mesma dificuldade do entendimento da questão da morte, né? E é porque a gente está tentando usar a mente concreta para conceber o abstrato. Mas olha como nós estamos ainda, nós estamos densos, nós estamos vendo isso aí que a gente vê todo dia, essas coisas. Então, se você olhar por esse prisma da mente abstrata, claro, você fala, epa, olha quanto... Não. Como é que você pode ser a bola da vez? Não. Se nós estamos dentro de um universo. Então vamos ver a coisa de uma maneira diferente. Vamos. Na evolução, no ciclo passado, na cadeia que nos antecedeu, na Lua, por exemplo, então muita coisa não deu certo e houve um transbordo disso para ser resolvido. Sim. Na cadeia que antecedeu a lunar, algumas coisas ficou para ser resolvida, houve um transbordo.
Então, tudo que já houve de evolução e que não chegou a seu termo, ele está para ser resolvido hoje. E focado em quem? Quem tem a batuta, quem está regendo, né, quem está fazendo essa orquestração? O ser humano. E mais, Grego, nós somos responsáveis por resolver o que tem, porque assim, quando você vê hoje o animal, né, qualquer que seja, ou o mineral ou o vegetal, você vê uma variante do que foi o sistema evolucional onde só existiam os minerais, que é um sistema de consciência que gerou um Buda, né, gerou um Muni. Tudo isso hoje depende do ser humano para se resolver, o visível. Todo o invisível depende do ser humano para se resolver. E, ao mesmo tempo, nós hoje aqui temos que resolver, além disso, todo o resíduo da própria humanidade que ficou pendente para se resolver. E como nós estamos daí em um processo onde já terminou um ciclo e o novo já existe, que é o Deobar do novo ciclo, então não tem mais como a gente passar para frente. Todo esse processo se resolve aqui agora. Por quê? Porque assim, na cadeia passada, né, quando a humanidade que existia e que o corpo físico dela mais denso era o astral, ou era a mente concreta, ele criava alguma coisa, ele só tinha impacto no próprio plano. Nos foi dado, nessa existência, a capacidade, o poder e a obrigação de criar ao mesmo tempo em todos os planos. Então, você cria no plano físico, você para um filho, né? Você se alimenta, você cria a vitalidade. Você tem uma emoção, você cria um ser no plano astral. Você tem uma ideia, você cria um conhecimento, você cria um ser no plano da mente concreta. Seres vivos, tão vivo, quando você pensa alguma coisa, esse ser que você está criando, ele é tão vivo e ele tem o corpo, né, exatamente igual, né, àquela humanidade que existiu naquela cadeia. Você entende? Então, nunca foi dado, né, em nenhum momento, para uma hierarquia em evolução, a capacidade de criar em todos os planos ao mesmo tempo. E a nós, sim. Bom, modéstia à parte aqui, confesso, eu não consigo alcançar... Mas você vê, Grego, que daí, assim, o fato de a gente não aceitar... Eu falei agora há pouquinho, como é que está escrito? Parece que não se apercebem da sua estirpe divina. Esta é a razão da sua cegueira e da sua morte. Então, a gente tem que admitir, né, que a nossa estirpe é divina. Não tem outra maneira. Porque assim, nós somos assim, o ponto de chegada, a evolução do processo. Disso eu não tenho dúvida. Eu só não consigo, Eustáquio, não consegue ver esse macro. Mas aí tudo não bem. Tem, isso eu confesso, não consigo. Porque assim, quando você vai tentar analisar, veja que a gente está falando de uma coisa que ela transcende completamente o poder da mente concreta, porque não tenho dúvida porque disso. você está querendo entender a abstração. Mas você veja que é uma coisa muito interessante, porque exatamente dá para a mente concreta a capacidade de entender o abstrato, é o ponto de chegada da evolução da hierarquia agiva. Porque sempre um plano só entende a ele mesmo. Tanto é que a divindade não geometriza. Porque senão, essa bagunça que está no mundo, a divindade podia vir, então, arruma, ponto, vira a chave, está tudo certinho. Não, há limitantes, né? E a gente daí está dando, né, consciência ao plano. E isso que eu falei de início, essa é a razão da existência. É dar consciência ao plano, só que no nosso caso a gente vai dar consciência à matéria física, né, ao vital, ao astral e à mente concreta. E nós estamos fazendo isso, né, e nós vamos fazer de certeza absoluta. Bom, como cada dia o aprendizado vai continuando, eu sou um eterno aprendiz, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acredito na minha divindade, na divindade de todo mundo, eu consigo ver a divindade de cada um. Dentro de cada pessoa tem um sol brilhando, tem essa divindade, por melhor ou pior que ela seja ou que ela esteja aqui nesse momento. Eu confesso, eu só não consigo ainda, eu estou usando ainda, passar desse nível, que seja elemental, ou seja lá, eu vejo isso a nível de nosso sistema, consigo ver isso aqui é nosso sistema, isso aqui, tá? E ver essa consciência, essa grandeza, isso sim, eu não consigo ir além. Mas consegue. Não, até o momento. Isso mas a gente consegue. Não posso dizer que eu consigo. Não, mas a gente consegue. Eu estaria mentindo. Não, a gente consegue. Porque a gente consegue nesse momento, e isso é uma coisa fantástica, você consegue ver, né? Você consegue analisar logicamente o momento que antecede a criação da própria matéria.
né? Como é que a caixa se expande, como é que se contrai, como é que daí ele vai gerar o primeiro plano, como é que vai gerar os status, como é que o status se concentra. Mas focado para nós, eu vejo isso para nós. Mas isso é o processo de descida da criação da própria matéria, então você consegue pegar e saber exatamente qual foi cada passo que foi dado, desde quando existiu a matéria cósmica até o momento em que eu fui parido. Então hoje você consegue geometrizar isso. Isso nunca foi feito. Ah, bom, por isso que eu digo, vamos por passos, Não, né? porque a matéria, ela nunca teve consciência da sua ascendência, né? E agora a gente está dando isso, né? Porque só quem teve, assim, em cada plano, são aqueles que são, assim, os que alcançaram o ápice da evolução, no reino dos animal, mineral, vegetal e animal. Então, agros imune, magros imune, turus imune. Então, o Muni, que assim, é o Buda do reino e mais a sua corte que adquiriu consciência. Aí Agnis, Vatas, Barixás, Asura, então os Pitris que daí adquiriram consciência. E agora não, agora nós, né, nós como um todo, né, estamos adquirindo essa consciência. Bom, pausa para a leitura? Obrigado. Vamos ver o que estão perguntando aqui? Tá. É o momento de criar tudo ao mesmo tempo. Se o grande arquiteto falhou em seu projeto. Hoje é o momento de resolver tudo que não foi resolvido. Trazemos a responsabilidade de resolver o que os outros não conseguiram terminar. É a Viviane de São Paulo que pergunta isso. Essa é a pergunta maçônica, falando do grande arquiteto. É. Então vamos responder. O grande arquiteto, ele se assenta na pedra cúbica. E a pedra cúbica, né, é exatamente a nossa existência física, é o físico, vital, astralmente concreto. Então, o grande arquiteto, Atman Buddhimanas, se assenta na pedra cúbica para transformar a pedra cúbica em pedra filosofal. Aí você dá consciência à matéria. Não é que falhou, é que foi feito atalho para que a evolução humana, a evolução cósmica, ela desse alguns saltos. Por isso que a gente está na situação que a gente está hoje, de glória, né? Então você fala assim, isso tudo que está aí, você fala olhando pelo lado negativo. Eu falo sim, isso tudo que está aí, olhando pelo lado positivo, porque tem muita coisa. Não, claro, isso é necessário para que haja transformação. Não, né? Por assim, a gente já conversou isso, o fato que comprova, por exemplo, do que está acontecendo hoje, né, e que prova que o grande arquiteto, ou que nome se queira dar, né, para o organizador das coisas, né, teve sucesso, né? É o fato, por exemplo, a gente poder vir a público e conversar esse tipo de coisa. Sim. Ou geometrizar. Quando que você podia falar, né, sobre isso? Ou ver concretamente coisas que antes você não conseguia conceber nem pela mente abstrata, né? E hoje é tudo realidade. Bom, então a vida ela vem e acontece. E isso tudo daí se assenta, então você escolhe daí o teu país, a tua família, né? O teu ramo racial, a tua família, você escolhe a mãe, você escolhe qual é o mês, e ela está ali e uma coisa muito interessante, né? Então tem um dia a gente pode falar disso, tem uma nidana, que é um conjunto de tendências inferiores, que daí causou determinado problema num ciclo anterior de evolução, e daí esse conjunto de tendências inferiores é que é responsável hoje na mulher pelo período catamenial, né, menstrual, e pelas dores do parto, né? Então isso é uma coisa. Então, quando a gente chegar a resolver essa questão dessas tendências negativas, que daí é a própria essência da razão da morte, né? Aí se resolve inclusive a parte da gênese humana. A gente dá para as mulheres uma nova consciência e um novo formato físico. Opa! Agora, assim, então você assim, o tamanho do negócio que a gente está mexendo, né? Então todas as dores, né, humanas, assim, esse lastro que vem vindo, né, ele vem e aí vem usando, consumindo energia do ser humano tal para então levar a isso que a gente chama de morte, né, que a diferença entre estar vivo e estar morto é só estar aqui fisicamente ou não, mas a evolução continua exatamente da mesma maneira. Só que nós temos pouco tempo aqui hoje ainda. Nem começamos. Né? Nem começamos aqui, mas tudo bem. Quando eu voltei, vamos voltar para aquela coisa do macro que você falou, que nós somos a bola da vez. Uhum. Se nós somos a bola da vez e nós somos proibidos, segundo você falou em programas anteriores, se as rondas não podem ter contato, vamos dizer assim, já fizemos um programa sobre contato, esses outros seres, isso que eu quero. Quem sabe o que você disser pode dar o clique aqui na cabecinha do grego aqui. Esses outros seres,
que estão em outros orbes desse grande sistema, se nós fazemos parte do todo, e se nós estamos resolvendo o nosso passado, e o nosso passado, com certeza, eles fazem parte. Se nós estamos, certo, nós somos tudo a mesma coisa, o Atmi Atmi Atat, o Uno todo, todo no Uno, eles estão lá. Por que que se nós não podemos ter contato com esses seres, como então que nós podemos resolver isso tudo? Por que que eles, se nós não podemos ter contato, como é que nós somos a bola da vez para mudar tudo, inclusive a parte onde eles estão inseridos? Fui claro ou não? Esse tipo de pergunta que tem a resposta embutida, mas você quer que eu responda? Por favor. Então tá. Vamos lá, eu quero saber, se eu perguntei... É que tem pergunta que já vem prenhe, né? Já vem fecundada da própria resposta, mas se você quer... É que assim, então quando há esse influxo daí de criação da matéria que a gente vai chamar de universo, né? Então são vários influxos, né? Então você tem mais do que um, né, universo. Dentro do universo você tem mais do que um sistema evoluindo. Só que todos eles, né, com variante de densidade diferenciada. Entende? Então, não, assim... Mas tá, nós não somos tridimensionais? Vamos chamar assim? Nós somos... não existem outros planos iguais aos nossos aqui? Nós não somos tridimensionais, nós somos heptadimensionais. Tá, o mas ser não humano, existem planos heptadimensionais? Então, isso é muito importante daí a gente explicar. O ser humano, ele existe ao mesmo tempo em 7 planos, sim, todos eles entrelaçados e resultantes, né, e integrados entre si. Então, e esses todos que eu falei estão dentro desses planos, então? Desses 7 planos? Tudo está nesses 7 planos? Tudo. Então respondeu. Pronto. Se você falou que tudo está nesse aqui... É porque quando há o impulso de... Então vamos voltar um pouquinho atrás, isso que é massa, que a gente pode conversar hoje sobre a própria geração da matéria. Então quando eu tenho o impulso inicial, né, quando aí o não manifestado vai se manifestar, então a caixa vem e recebe o primeiro impulso, forrado de Kundalini, e se expande. Ele se expande até os confins da não matéria. E aí ele volta. Sim, isso Quando é verdade. ele se expande e ele volta, ele acabou de definir a fronteira do universo. Ele vem, né? Aí, nessa expansão, né, ele inicia um movimento, nessa volta, né, ele inicia um movimento de expansão novamente. No expandir novamente, ele vai criar a primeira força básica, que são os tátuas. Né? Nesse processo de daí expandir e voltar, ele sempre cria o plano e a densidade para criar... Agora está ficando mais claro, porque me dava a impressão de que nós estávamos falando sobre Terra e sistema nosso aqui. Hoje está ficando mais claro de que quando a gente conversa, nós estamos falando em termos universais, vamos dizer assim. É sim, universo, tudo. Lembra que nós conversamos agora há pouco, que eu te falei que a tua pergunta tinha resposta? É porque a gente falou agora há pouco que cada humanidade está entrelaçada. E o entrelaçado, todos nós somos um, que é o planetário. Sim. Né? E o planetário, ele está ligado aos 6 irmãos. Tá. São 7 sempre. E 7. tem um 8º que chama o vigilante silencioso. E aí, esses 7 estão ligados daí a uma única coisa. Falou do vigilante silencioso hoje, né? Tá vendo? No que quiser, vai chegar o dia. Não, e você vê assim, como o trabalho do ser humano ele é complexo, que na cadeia lunar, né, em um globo evolucional, o próprio vigilante foi sacrificado. Isso jamais foi falado em qualquer lugar. Na cadeia lunar, a queda foi porque o vigilante foi sacrificado, porque ele fazia parte do globo seguinte. Então isso gerou uma interrupção na cadeia lunar, e por isso que a gente tem satélite hoje, porque não era para ter, não. Entende? Para você ver o tamanho da encrenca, o tamanho do processo, e o quanto que a gente tem na mão, claro, e o quanto a gente tem na mão para resolver. Demorou 59 minutos para ficar claro para o Greguinho, já tá ótimo. Bom. Já tá bom. O que é 59 minutos? Givatma, então tá bom. Bom, então veja que esse processo todo, então, o que nós somos hoje em termos evolucionais? Um resumo. Sim. O que a lei espera que a gente tenha? Sucesso. Quem depende de nós? O nosso entorno, os elementais que são os 3 reinos externos, os elementais que são os reinos internos, né, que são esses planos, né, os resíduos das cadeias anteriores,
os seres não evoluídos das cadeias anteriores, aí tem então Agnisvata, Varishara, Sura, todos eles, depende do que a gente faça, e mais todo o resíduo, todo o karma é criado pela humanidade. O não saber como tratar isso, né? Aí tem um ditado hermético que fala assim: quem vai aos Butas é devorado por eles. Então, Butas, Butas, B-H-U-T-A-S. Tá. Né? Que são esses conglomerados de seres mais densos e que se alimentam daí da vitalidade humana, que a gente aqui chama de elementais mais densos. Então, o não tratar exatamente com isso que cosmicamente está para ser resolvido é que nos custa a vida e aí nos leva a perder o corpo físico e passar pelo que a gente chama de morte. A morte é somente a perda do corpo físico. Com uma diferença: aqui eu estou gerando, eu crio as coisas, né? Eu sou a causa, né? No plano astral, né? Que é um mundo completo como o nosso, e o da mente concreta também, ele é dos efeitos. Então a diferença é que na perda do corpo físico por avidia, por ignorância, eu passo a ter as mesmas coisas que eu tenho hoje, só que daí sem poder interagir comandando essas coisas. Então se eu tenho um medo hoje, eu controlo. Se eu morrer com esse medo, eu não controlo. E olha aí esse medo vai existir comigo até que ele se sublime. E aí você passa era sem conta para sublimar aquilo que você não teve competência para resolver em vida. Essa que é a grande chave da morte. Quando você consegue ultrapassar isso, você soma a experiência, aquilo que mais à frente vai vir a ser o teu corpo causal. Quando você, enquanto Jivatma, adquire o corpo causal, a tua alma já não mais se dissocia e você passa a ter o corpo perene e você vai de corpo físico e alma para a Agartha. E aí você é perene. Isso fica para a próxima semana agora. E olha, eu acho que por isso talvez... que eu disse que nós vamos resolver a questão da morte, interromper o processo da morte. Muito bem, acho que foi tudo, nada é por acaso, nada se perde. Foi uma introdução de uma hora. Uma introdução de uma hora, super necessária. Quando chega no fim, aí é que eu tenho consciência que foi necessário isso, porque realmente, como é que nós vamos entender um processo se a gente não conhece o outro, né? Que é a vida, como entender? Isso foi falado na mesa também. Aguenta aí, Fernando, mais um minutinho. Falamos assim, É que você tem que entender a vida para entender a morte. Não tenha dúvida. Tem que saber a razão da vida para saber a razão da morte. Tem que saber evitar a morte para saber por que ela acontece. Isso que nós passamos em vida aqui, você tem que saber o que é a tristeza para enaltecer a alegria. Você tem que saber essas variações para você dar valor e transmutar e trabalhar isso e resgatar tudo isso que nós acabamos de dizer aqui. Bom. Então... Por hoje é só, eu deixo para você... Foi um bom início de conversa. Eu também acho, foi. Isso fechamos aqui, por enquanto, a nossa egrégora, né, que continua sempre aqui. Jorge, obrigado mais uma vez. Né? Obrigado a você. Eu acho que a gente faz como é que a gente chama isso aqui? É uma confraternização mesmo, é o melhor termo. Né? É uma festa. É uma festa. Uma festa fraternal. É a humanidade... reunida, se descobrindo, né? Isso e a gente fala assim, mas é a humanidade inteira? Não sei, mas se nós somos em 2, já é a humanidade. Já é a humanidade, nós só representamos o todo. Aí se nós somos em 2 milhões, ou 2 bilhões, ou 2 universos, não tem importância nenhuma. Então é isso aí. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, um grande abraço, um feliz sempre. Um grande abraço, feliz sempre. Lembre-se que no momento que vocês perceberem que vocês não são o que vocês sentem ou querem ou desejam ou têm medo, e perceberem que vocês daí não são o corpo que vocês têm, nem a alma que vocês têm, perceberem que vocês são vocês, nesse momento passam de Jiva a Jivatma. É o processo de aquisição de consciência que é a própria razão da existência cósmica. Fique em paz, um fraterno abraço e até sempre.